Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma Dentalcast. Hoje eu estou recebendo a Jéssica do Mesh Digital Center. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo Obrigada a aqui você. compartilhar um pouco da sua experiência, conversar um pouco sobre sua história de vida, seu negócio. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, do que você faz, seus currículos, né, que é o mais importante também. Obrigada pelo convite, eu adorei. Meu primeiro podcast, então tenham paciência. Bom, sou Jéssica Zambrana, eu me formei na Unesp, em São José dos Campos, não vou falar o ano, senão entrega a minha idade. Então, me formei na Unesp, aí em São José, aí vim para São Paulo, sempre morei aqui em São Paulo, e comecei a minha batalha. Eu comecei a fazer radiologia logo no primeiro ano, porque meu pai já tinha uma radiologia, então eu precisava trabalhar. Na verdade, no mesmo ano que eu me formei, né, eu estava me formando, meu pai faleceu. Putz. Então, tinha uma empresa, eu e minha irmã, né, nós somos dentistas, então a gente teve que... Ela já trabalhava, ela se formou antes que eu, então eu já tinha que ajudar. Né? Então eu tive que fazer radiologia, né, para assinar laudo, para ser responsável técnica, né, de uma radiologia. E aí fiz radiologia. Sempre gostei também, desde pequenininha. A gente fala que a gente cresceu na radiologia. Eu já fiz tudo na radiologia. Eu já fui secretária, já aprendi a fazer cefulometria, edição de fotos, toda a parte de radiologia a gente, né, sabia. Até o financeiro eu era da radiologia. Desde criança já, né? Desde criança, era trabalho escravo. E aí se não fosse, né? Que aí a cobra fumava. era quando eu via meu pai. Ele sempre foi muito workaholic, então meus pais separados, então eu tinha que ir para radiologia para ver. Para ficar com ele ficar com ele um pouco. Mas era ótimo, porque eu aprendi muito. Acho que se a gente não tivesse essa base, a gente não estaria aqui. Uhum. Então foi ótimo, né? Dou graças a Deus por isso, porque eu aprendi desde a base, né, de fluxos, desde a parte de recepção, né, de atendimento, então todos os processos da radiologia, que são muitos, para o final, né, para o exame chegar no dentista. Então essa parte foi crucial. E aí eu continuei nos estudos, então fiz radiologia, né, especialização, aí continuei na USP. A USP era ótima, porque era aqui em São Paulo, eu queria muito voltar para São José, porque foi uma experiência, assim, de vida sensacional. Mas, né, São Paulo, a gente tinha empresa aqui, tinha que ficar aqui. E aí, continuei especialização, aí me induziram a fazer mestrado, e aí, já que você tá aqui, faz o doutorado, né? Já que você tá aqui, eu falei, tá bom, então fui. Só fui, assim, nem tava olhando. Foi um em seguida do outro já? Foi. Caramba, corajosa, hein? Não, quando eu terminei o mestrado, eu lembro, foi em maio, meu mês de aniversário, aí meu orientador falou, já começa a fazer um doutorado, já se inscreve. Eu falei, não, professor, não quero, professor Cláudio Costa, que eu amo. Mas assim, foi ótimo, porque acho que se eu parasse, eu não ia ter esse ânimo de voltar a estudar, fazer pesquisa, que não é fácil. Nossa, quem faz, olha... eu ainda gosto, eu gosto muito, mas é uma vida tão corrida que a gente tem que não dá para você focar só na pesquisa, não dá para você focar só na empresa. Sim. Então foi bem corrido. E aí eu comecei, né, fiz mestrado, doutorado, isso sempre aliando a empresa. Hoje as empresas, né? Então meu pai deixou o nosso legado, né, que é a radiologia, que a gente sempre teve. Esse ano vai fazer 28 anos, Ciro Diagnósticos. É uma vida, né? É uma Parabéns, vida, né? quase minha idade. Difícil, né? É mais do que a minha, inclusive. Olha, tá vendo? Tô velha. Mas assim, como eu cresci, né, 28 anos, começou em 97, e aí, assim... a gente teve, claro, como a gente sabe de todos os processos, a gente sabia tudo daquilo, a radiologia é aquilo, e a gente queria sempre, eu falo sempre a gente, porque sou eu e minha irmã, né? Se ela estivesse aqui no Brasil, ela estaria aqui com a gente. Aqui, hoje ela tá em Michigan, tá fazendo o doutorado dela lá, então... Mas outra oportunidade ela vem aqui. Outra oportunidade, sim, ela vem aqui. Então, por isso que eu sempre falo a gente...
porque somos sócias, né? Uhum. E aí, a gente via que a radiologia, ela é ótima, a gente tem esse relacionamento com o dentista, a gente tem esse contato, tudo, né? Imagem, 3D, toda a parte mais tecnológica, mas a gente via que estava faltando alguma coisa. Uhum. A gente sempre gostou da parte de planejamentos virtuais, né? Então, planejamentos digitais, e aí a gente pensou, nossa, a gente precisa ter uma empresa que tenha todo o fluxo. E a gente criou a Mesh. Então, a Mesh tem radiologia, tem Planning Center, tem Lab 3D, e tem a parte de treinamento, que foi o que a gente sempre estudou, né? Eu fiz mestrado para dar aula, fiz doutorado para talvez continuar uma pesquisa, né? E parei por aí, não vou fazer pós-doc por enquanto. Daqui a pouco o pessoal te convence, hein? Não, meu professor já veio falar comigo. E se você, porque você tem um tempo, né, para você fazer pós-doc. Eu nem sei se já passei desse tempo. Ele falou, olha, se você quiser fazer, pode fazer. Mas seria mais um tempo que eu teria que sair da empresa para focar na pesquisa. E ainda mais agora que acho que sua irmã não tá aí para te ajudar, deve ficar bem complicado Exato, aí questão. agora tá bem mais complicado. Então, dei uma parada. Mas assim, a pesquisa sempre continua, a gente sempre tá fazendo algum artigo, sempre tem alguma coisa diferente e a gente publica, a gente gosta dessa parte, então... Não, uma parte bem louvável, né? Como você falou, é bem difícil, né, de se fazer, realmente pesquisar. Dependendo da pesquisa, ainda mais se for com paciente, por exemplo, nossa, é muito difícil e você tem que lidar com muitas vertentes lá, você tem que, né, sempre ter o paciente, nossa, é bem difícil, ainda mais aqui no Brasil. E a Mesh tem quanto tempo já criada? Esse ano, 4 anos. Ah, já é bastante tempo, né? Mas você é sócia da sua irmã desde esses 28 anos aí da outra radiologia ou vocês começaram a ser sócio agora na Mesh? Como foi isso também? Então, dos cirurdiagnósticos, como foi a herança do meu pai, né, do nosso pai, a gente sempre foi. Aí não teve escolha. Não teve escolha. Na Mesh também, porque a gente sempre trabalhou juntas. Então, e ainda tem mais um sócio que é o meu irmão. Então, somos 3 irmãos. Só que o meu irmão é médico e ele só confia na gente. Só vai, eu confio em vocês. Então, somos em 3, né? Em 3 sócios. Caramba, mas é bacana, assim, porque a gente vê bastante irmãos, né, principalmente, tendo dificuldade em fazer sociedade, ou famílias, às vezes. Qual que é o segredo? Conta aí pro pessoal. Pois então, na verdade, quando eu era mais jovem, eu lembro, na faculdade eu brigava muito com a minha irmã e eu falava pro meu pai, eu nunca vou trabalhar com a Nathalie. Nunca vou trabalhar. Porque ela é leonina, então leonina, não sei se todos são assim, eles são assim... Eu sou melhor, é tudo meu, é complicado, mas eu acho que a gente foi lidando, sabe? Aprendendo a lidar. Né? Aprendendo a lidar, eu já sei lidar com ela, então eu já sei como que ela é, já sei, ela também já me conhece, então a gente sabe cada um ficar no seu, sabe? No seu quadradinho. E a gente conversa bastante, então acho que isso é bom, a gente se respeita. Acho que esse é o principal. Que a gente aprendeu desde pequenininho, de ser vocês não vão ficar brigadas. Então, meu pai não deixava a gente ficar brigado. Ah, você tá brigado? Pode abraçar. Se abracem. Faz alguma coisa, sabe? Tem que resolver. Se resolvam, entendeu? Então, acho que essa parte a gente aprendeu bem. Acho que sim, né? Que já há 28 anos aí na parceria e os percalços também, porque acho que não é só a parte feliz, né, de conseguir 28 anos manter uma empresa. Tem alguma dica também que você possa dar aí pro pessoal, algum percalço que você passou, alguma dificuldade às vezes que você encontra até hoje também? Olha, acho que a parte mais desafiadora é gestão de pessoas. Isso aí todo mundo fala, né? Não tem jeito, sempre volta nesse ponto aí. Essa é a parte mais desafiadora. A gente depende muito das pessoas e você ter uma cultura numa empresa, você fortificar tudo isso, você sedimentar tudo isso, tentar todo mundo ficar alinhado, isso é difícil. Então, assim, antes eu era bem mais, assim, enérgica, sabe? Tanto que quem me conhece lá do início, que tem alguns colaboradores aí que me conhecem lá do início, falam, nossa, você mudou completamente. Porque eu era muito assim, sim ou não, sabe? Não tinha um talvez. Hoje eu já conheço, hoje eu já sei, não é tão assim, não é preto e branco, não. Vamos conversar,
né? Não é... Tudo é conversa, né? Como eu acho que tinha muitas tarefas no dia, eu atendia, né? Então, eu atendi, né, na minha vida, depois que eu me formei, 3 anos. Então, tinha que lidar com a radiologia e com meus atendimentos. Tinha dia que eu chegava na minha mesa, tinha uma pilha, assim, de laudo para fazer. E tinha que fazer no dia. Era muita coisa e muito problema da empresa, sabe? Não sei quem brigou com quem, ou aconteceu não sei o quê. Era sempre assim, briguinha ou intriga, ou o meu cliente não gostou de tal exame, e aí a outra pessoa, sabe? E aí eu não conseguia lidar com isso. Porque eu tinha meu trabalho, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que... E ao mesmo tempo tinha que liderar essa equipe. Então essa parte de descentralizar, sabe? Que a gente centralizava muito na gente, foi difícil. Então você tem que delegar, tem que ter time, né? Tem que ter uma equipe legal para liderar. E aí isso a gente foi aprendendo. Conseguiu implementar bem aí, né? Que já tá há 28 anos uma e a outra agora 4, né? Juntando as duas, já dá uns 32 anos aí de administração praticamente, né? Mas metade aí foi com meu pai, né? Mas mesmo assim, a gente aprendeu, e na época dele a gente via que ele trabalhava muito. Então esse era até a Nath, minha irmã, fala até hoje, a gente não pode virar o nosso pai, porque não tinha férias. Não tinha férias. Final do ano, ele não parava, ele praticamente morava na radiologia. Então, imagina. Não Por vive, quê? né? Não Ou vive. vive é essa. A vida é essa. Essa era a vida dele. Por quê? Porque ele fazia toda a gestão da equipe durante o dia e o trabalho de radiologista, porque ele também era radiologista, né? Trabalho de radiologista, de fazer laudos, fazer toda a parte de interpretação de imagens, ficava no final do dia, quando não tinha ninguém para gerenciar, para liderar. Putz, aí ficava acumulado, né? Acumulava tudo. Então, dormia lá. Então, era assim a vida. Então, hoje a gente sabe que se a gente fizer tudo, a gente não vai viver, né? Eu sei que no início é complicado. Eu sei que não é, nossa, você vai ter uma equipe maravilhosa e vai tudo fluir bem. Não. Você vai construindo aos pouquinhos. A Mesh a gente ainda está construindo. Eu falo, a gente ainda está construindo. E eu dou graças a Deus que eu tenho uma ótima equipe, mas mesmo assim, sempre tem alguma coisa. Com problema. E sempre tem o meu trabalho que fica de lado. E aí depois eu tenho que correr com ele. Correr à noite, às vezes de madrugada, para não deixar meu cliente esperando no outro dia. A gente tem prazo. O cliente também não tem culpa, né? O cliente não nem sabe. Se importa também. E você sabe, a gente tem prazo, né? Para entregar o trabalho. Né? No seu caso, são laboratório, né? No meu caso, são laudos, são exames. Se eu não entrego no dia, ele vai brigar e não vai ser mais meu cliente. Com certeza. Entendeu? E às vezes nem volta, né, para fazer um outro laudo futuramente, Exato. ou não indica, né, para as pessoas, que é o que acaba Sim. ocasionando. E além dessa parte de laudo radiológico, como que iniciou essa parte de vocês também serem um centro de formação, de cursos, treinamentos, que acho que essa ideia foi um pouquinho mais para frente, ou como que ela começou assim, né? Foi junto, na verdade, quando a gente estava... Então, eu fiz mestrado e doutorado, a Nath fez mestrado, e aí ela demorou um pouquinho mais para fazer o doutorado, porque ela engravidou tudo, e ela está fazendo o doutorado agora. Então, já nessa parte, acho que a partir do mestrado a gente já começou a dar aula. Só que a gente dava aula para radiologista, né? Certo. Então, sempre foi para especialização de radiologia ou alguns cursos de tomografia, então mais específicos. A minha irmã, a Nath, ela fez implantodontia. Então, ela sempre gostou dessa área de digital, já há anos atrás, logo que ela se formou. E na época, eu lembro que só existia a Biopart que fazia, só que era muito caro. Muito caro. Assim, um protótipo, né, na época que eles vendiam, era protótipo, tinha translúcido, eu lembro, era muito caro, assim, mais ou menos uns R$1.500. E não tinha muita coisa, né, não tinha muita... Na verdade, não tinha informação, não tinha tecnologia suficiente. Pessoas, né, habilitadas também. Exato, e era tudo muito caro. Só que ela sempre gostou dessa parte digital. Como radiologistas, a gente via muito exame,
né, ela começou a estudar mais essa parte e foi ela que começou a pensar mais nessa... Tanto, assim, ela aprendeu muito e ela gosta muito também de ensinar, então por isso que a gente criou o curso de formação. Na verdade, quem criou foi ela, o curso de formação em odonto digital, ela e a Maíra, junto, não sei se vocês conhecem, a Maíra Conheço. Torres, Uhum. elas juntas que começaram, e eu entrei, assim, de visitante, porque eu já estava fazendo outras coisas, né, os exames, por exemplo, né, não dava para ver tudo, aí agora eu tô já dentro, né? Mas foi assim, foi realmente na faculdade, na pós-graduação, que a gente era obrigada a dar aula para graduação, né? Quando você faz mestrado, você é obrigada a dar aula para graduação. Lá na USP, por exemplo, é assim. E aí continuou. Então, o primeiro curso que a gente fez de digital, de fluxo digital, foi na USP. Foi um curso de difusão que a gente fez gratuito. Eu que abri, aliás, o curso. E aí eu chamei vários amigos que sabem, que fazem, né? E aí foi muito engraçado que eu fiz o curso aberto ao público. E a gente tinha 12 vagas. E aí o que eu fiz lá? Máximo de pessoas, eu não coloquei. Esqueceu de pôr. Quando a gente foi ver, a secretária que me falou, olha, você esqueceu de colocar. Eu falei, mas não tem problema, agora eu tiro. Ela falou, não, agora não dá, porque a gente tem mais de 500 inscritos. Porque é aberto a USP toda. E tinha gente, aí eu fui ver, tinha gente do Maranhão, tinha gente em Manaus. Aí a missão te abraçou. Aí eu falei, então a gente tá falando, e agora? Aí meu orientador, a gente vai ter que fazer online. Não vai ter como fazer presencial, a gente nem tem estrutura aqui. Aí a gente fez online e eu acho que foi online e presencial no auditório lá da USP, da FUSP. E aí a gente teve o primeiro módulo, que foi quando a gente apresentou a Mesh até. Foi meio que inauguração da Mesh. A gente apresentou todos os fluxos, como que é feito, né, os fluxos digitais de todas as especialidades. E aí deu a pandemia. Aí fechou. Aí a gente teve que cancelar o curso. Que eram, acho que 6 módulos. Era como se fosse um curso de formação, só que mais não com prática. Né? Era mais pra galera ver como que é. E, assim, eu não sabia que ia ser esse boom, né? Eu não sabia também que tinha que limitar lá, não me avisaram, né? Tinha que limitar. Mas foi bem... Às vezes eu vejo que nem eles botaram fé, né? Esqueceram de avisar porque não botaram fé. Não, e deixaram na minha mão, porque quando você cadastra um curso lá na USP, e era um curso de difusão, que era aberto para... Na verdade, era aberto, só que eu achava que era só para FOUSP, e não para a USP toda. E aí eles disparam para tudo. Nossa, foi uma confusão. Foi. Mas foi bom, né? Foi bom, e a gente viu que essa parte público, digital, né? Tem público. E a graduação, né? Mais a graduação que querem aprender. Isso é interessante, novo, né? Isso é muito legal. Geralmente os dentistas mais velhos eu vejo um pouco de resistência, né? O pessoal mais novo, que está se formando agora, ou que tem uma certa idade, assim, sei lá, tem uns 35, 40 anos, o pessoal tá afim, né? Agora mais idade. Não sei se os dados que você tem, mas deve ser por aí também. É isso. Quem tem mais tempo na odontologia sente essa resistência, que fala assim, eu sempre fiz assim e não vai ser agora que eu vou mudar, né? E tem outros que sim, eu quero aprender, quero, né, mudar meu fluxo de tratamento. E os mais novos que estão saindo agora da faculdade, querem aprender tudo, já querem sair fazendo tudo, isso é ótimo. Eu adoro os estagiários. A gente tem alguns estagiários na Mesh, eu falo que eles são... eu adoro ensinar para quem gosta. Quem tem vontade, quem quer aprender. E eles são ótimos, eles falam, nossa... Todo mundo, aliás, quando a gente fez convênio com a USP, né, para ter estagiários lá. E aí foi, nossa, foi um processo, mas tudo bem, deu tudo certo. Aí quando eu emito algum comunicado, que as vagas estão abertas, chove de currículo, chove, assim, eu que faço mesmo entrevista. Eu faço entrevista a cada 15 minutos. Aqui também teve uma época que a gente abriu também para estagiários. Aí também, nossa, teve acho que 3 dias que a gente colocou, o nosso, né, que a gente abriu era determinado, 3 dias.
Eu também fazia 5 minutos, saía um, entrava você, não entrava outro. Falei, meu Deus do céu. Não, e é legal porque, assim, a parte mais legal era assim, o que você quer aprender? Eu quero aprender todos os fluxos porque eu gosto, porque não tem na faculdade, eu quero aprender. Isso é ótimo, gente, isso é ótimo. É assim, eu quero trabalhar com pessoas assim, entusiastas, sabe? Não, e assim acaba diminuindo também um pouco aquela dificuldade que você tem de ensinar, né? Que eu vejo muita gente falando às vezes que no cursinho, por exemplo, Senac, não falando do curso em si, né? Mas às vezes que os alunos não representam o tanto de empenho que os professores gostariam, né? Quando a gente vê assim que é mais espontâneo, parece que as pessoas estão mais abertas, né? A aprender, a estudar, a se desenvolver no projeto digital. Eu acho que é importante, né? Para todos que estão se formando recentemente e até para nós, né? Que já somos mais tempos formados, né? Sim. E abrir para o novo, né? Porque a odontologia sempre muda. Tá sempre mudando. Então, se você ficar lá, né, no seu consultório, lá parado, até eu vejo mais pela radiologia, quando o dentista não quer receber o DICOM, que é o arquivo da tomografia. Então, se ele não quer receber, fala, não quero, eu só quero os cortes. Só manda os cortes para mim. Aí eu já vejo, poxa, ele não tá vendo que aquela qualidade do equipamento, por exemplo, ele não tá vendo a alta resolução, ele tá vendo no papel, às vezes você não tem, na verdade, nada de resolução no papel. Você perde muito, é igual foto, né? Na tela é ótimo, maravilhoso, né? Aquela foto. Quando você imprime, não é a mesma qualidade, você vê, você nunca vai chegar. Então é a mesma coisa. E aí eu falo, às vezes, não, é muito complicado, não, já não tenho tempo. Eu entendo isso de tempo, porque realmente o dentista tem que trabalhar, tem que ficar no mocho, não é para ficar planejando. Mas ele tem que entender, tem que ver, olha, aquele osso, ele tem uma baixa densidade óssea, como que é vista na tomografia, sabe? Essa parte que é mais... Eu tô tentando, e tá... até que tá indo. Até que, assim, os nossos cursos de formação, a gente tá indo para a 7ª edição. Curso de formação em odonto digital, eu achava, bom, no início foi assim, que fosse uma turma mais jovem. Agora não. Agora tá indo, tem uma média ali já alta, né, de idade. Então, isso é legal, tá vendo? Consegue, eu falo, gente, é do né? iniciante ao avançado. Se você, às vezes, o aluno não sabe mexer no mouse, sabe? Não sabe mexer, não sabe como conecta, como baixa. Aqui não sabe mandar um e-mail, às vezes. Então, né, vendo que essas pessoas querem mudar, nossa, já é um avanço. Você já fica, acho que você deve se sentir realizada, né? Imagino. Com certeza, fala que bom, tá vendo? Que bom. Porque eu vejo também os pacientes, né? No início da Mesh, eu e a Nathalie que atendia. Como a gente ainda não tinha cliente, né? Não tinha muito paciente para atender, a gente falou, não tem por que ter técnico ainda, né? Para atender os pacientes, vamos atender. Então, às vezes eu ficava na recepção, ou ela ficava, e a gente abriu na pandemia também. Então, foi bem complicado essa parte. E aí, eu via que os pacientes falavam assim, olha, o meu dentista, ele me indicou essa clínica porque ele é digital. Eu falava, que legal! Como que ele é digital? Ele coloca a minha boca na TV. Ele é totalmente digital. Aí esses pacientes vendo todo o fluxo digital, eles adoravam. Então, hoje, a gente vê pacientes que são interessados a isso. E se o dentista não mostra que ele tá afim, né, ou que ele não vai atrás da tecnologia, fica muito mais difícil. Aí... Ou o paciente vai atrás de outro, né? Exato. Aí o paciente vai ficar, aquele lá, acho que ele é meio arcaico, então não sei. Ele não tá me oferecendo o melhor, né? Exato. Porque hoje em dia com a rede social aí, né, com o celular, com o Instagram, todo mundo vê, né? Você abre lá, e às vezes tinha até um rapaz aí que viralizou esses dias fazendo um escaneamento da própria boca, não sei se você já viu, no Instagram, aí teve bastante paciente que apareceu recentemente por causa desse vídeo aí. Então. Aí fala, pô, aquele negócio que coloca na boca lá, vai tirando foto, faz um tec. Eles não sabem explicar, né? Mas, mas chega assim, você fala, não, escaneamento intraoral, tá? Você explica, mas é legal que você vê que também está sendo difundido aos pacientes, né? Não, a nossa sala de escaneamento lá, a gente coloca a primeira sala, o primeiro exame, né, de uma documentação, por exemplo, é o escaneamento por isso, porque é o encantamento do paciente. Ele olha, ele vê na tela, ele às vezes fica até com vergonha. Ai, que sério, abaixa isso, não quero ver. Mas é assim, ele vê que realmente precisa trocar aquela restauração, ou tá com uma cárie, ele vê,
não tem como agora falar, não tem como você deixar esse dente, sabe? Então, eu acho que é uma ótima comunicação, né? Uma ferramenta de comunicação e encantamento. Ajuda muito, né? E hoje em dia lá na Mesh, vocês são em quantas pessoas, né, trabalhando lá? A Ixi, equipe? agora eu preciso contar aqui, peraí. 3, 4... Estamos em 7. Quase um time de futebol já. É bastante gente, pô, que bacana. E se você quiser falar um pouquinho como que funciona também essa formação de odontologia digital, para essas pessoas aqui tiverem interesse, explicar também um pouco melhor como que ele é dividido, como que foi pensado também o conteúdo, né, programático do curso. Sim, a gente sempre pensou do iniciante ao avançado, né? Então, até aquelas pessoas que não sabem baixar, né, arquivo, então consegue acompanhar o curso. Então, a gente divide em 6 módulos esse curso. Então, cada módulo tem uma especialidade, a gente foca numa especialidade. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu quero fazer só o módulo de montagem articulador, por exemplo. Não dá, porque o início é sobre as ferramentas básicas do Mesh Mixer, por exemplo. Então, não tem como a pessoa já entrar na montagem. Vai ficar perdida. Salva os outros alunos que já passaram, às vezes, e querem fazer um módulo específico. E só assim a gente recebeu. Porque aluno novo que não sabe, né, não faz o curso todo, não consegue acompanhar. Então, nem adianta, não é porque a gente é chata com isso, é porque realmente é um curso de formação. Então, vai desde o início. Então, o que é um scanner? Qual scanner eu posso adquirir? Qual scanner é melhor pro meu fluxo? Porque é isso, né? Tem bastante isso. Não é porque é o mais caro que vai ser o melhor para você. Exato. Às vezes, você não vai usar todas as ferramentas que ele tem. Então, toda a parte inicial, né, de arquivos digitais, arquivos 3D, e aí depois vai para fluxos restauradores, depois montagem em articulador, então individualização do paciente virtual, escaneamento facial, escaneamento intraoral, o que mais? Aí depois vai para cirurgia guiada, depois fluxos em periodontia e endodontia, e terminando em fluxo em ortodontia e DTM. Caramba, bem completo, né? Então, por isso que a gente tenta agrupar cada módulo, né? Cada mês, é um curso mensal, é uma especialidade. Por isso que às vezes fala, eu sou orto, eu não vou querer fazer cirurgia guiada. Mas é bom você entender o que é uma cirurgia guiada, o que você precisa. Às vezes, eu que não sou plantodontista, sou orto, né? Eu até esqueci de falar que eu sou orto também. Eu fiz orto para ajudar nos planejamentos digitais em ortodontia, que era o que eu fazia na época. Hoje eu ainda faço, mas era o que eu fazia e eu falei, não, preciso ajudar a ortodontia. Preciso entender o que o meu cliente quer, né? A biomecânica é diferente de um arco reto, por exemplo. Então, é muito diferente um alinhador de uma mecânica com fio. Então, aí eu quis fazer a especialização mais para entender. Então, foi mais 3 anos aí de especialização. Então, tem gente, né, que quer fazer só alguns módulos e, infelizmente, não consegue acompanhar. Então, a gente até barrou isso. Então, são 6 meses. Nossa próxima turma vai começar agora, final do mês. Mas eu acho que já tá cheia, preciso até ver. Mas sempre semestral. Então, cada 6 meses a gente tem uma turma. E é uma turma, uma equipe muito legal. Então, eu falo de uma específica área, outro professor que já é da área fala sobre o outro módulo, então cada um no seu quadrado, sabe? Eu não posso ficar falando de endo, por exemplo, porque eu não sou endodontista, né? Então, cada um ali no seu, por isso que eu acho que é um curso bem legal para quem não sabe, quem ainda não tem muita noção, e até os avançados. Até quem sabe, né, para se especializar, com certeza, todo curso você consegue aprender uma coisa nova, sim, né? Ou às vezes nem pela aprendizado, né? Às vezes mais pelo network também, é importante. Também, isso é legal, São turmas pequenas, isso é bom, porque a gente tem mais... Consegue dar atenção, né, para todo mundo.
Nossa, eu já fiz alguns cursos que tinha tanta gente que eu não conseguia ter acesso ao professor, sabe? Isso é muito chato. Frustrante, né? Que você sai com uma dúvida e aquela dúvida nunca, sabe? Você até esquece da dúvida, né? Fala, não, tudo bem, depois eu peço só pra não perder aqui, mas... Nem lembro, né? Aí você perde, aí... Então, eu, como aluna, a gente fez esse curso pra ver mesmo, sabe? O que o aluno consegue, sabe? O que o aluno... Pra deixar, pra tentar tirar. Então, a gente tem todo esse contato com todos os professores que dão aula e é bem legal. Por exemplo, se eu não respondo, outro professor responde no grupo, né, que a gente tem. Então, é bem legal. O grupo vive aí, desde a primeira turma até agora, então... Então, bacana, pô, esse bastante conteúdo, né? Tem bastante coisa para o pessoal aprender. E, além desse curso, tem mais algum curso que você ofereça lá? Como que funciona também? Você só tem essa formação? Ou você tem outros cursos, tipo, só o final de semana, ou só um dia, assim? Também como funciona essa outra parte? A gente começou a ter procura de cursos rápidos, então a gente está criando de fluxos digitais mesmo, para os dentistas verem o que são arquivos 3D, como baixar o arquivo, como analisar uma malha, por exemplo, de scanner. Então vai ter esse de fluxos digitais e também de tomografia. Então, dentistas que queiram aprender a navegar uma tomografia, analisar os cortes, isso também vai ter agora na Mesh. Poxa, que bacana. Esse curso é só presencial ou tem online também? Como que funciona essa dinâmica, tanto de formação quanto esses cursos livres aí? A maioria dos cursos são presenciais, porque requer bastante atenção do aluno, ainda mais iniciante, então a gente prefere presencial. Alguns cursos são online, por exemplo, o curso de Blue Sky Plan, planejando cirurgia guiada com Blue Sky Plan, é digital. Então, mas é que esses cursos são mais para pessoas que já sabem, né, mexer, já sabem fazer alguma coisa digital que querem só planejar, por exemplo. Aí esse é digital. Mas a maioria a gente prefere presencial, mas a gente também pode fazer digital. A gente já teve turmas que foram híbridas, né? Então, alguns online, outros presenciais. Deu certo. Então, tem gente que realmente já sabe fazer alguma coisa, então consegue ali acompanhar online. Então... Pô, que bacana. E onde que fica a Mesh para o pessoal aí que está assistindo, para eles já saberem onde procurar também? A Mesh fica aqui em São Paulo, tá? Capital. Fica próximo ao Ibirapuera, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3887. Pô, que bacana. E você quer deixar um recado final aí pro pessoal, suas redes sociais também, a rede social da Mesh, para eles procurarem? Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição, né? O site de vocês, o Instagram, o seu Instagram também, o da Mesh. Mas fala aí pro pessoal também na tela. Bom, a Mesh é @Mesh Digital Center, tanto Facebook, Instagram, o site meshdigitalcenter.com.br. O meu Instagram é @Jezambrana. Eu não posto muita coisa, né? Minha vida de mãe, né? Tá bem complicada, mas estou voltando aos pouquinhos. Então, seguem lá, gente. Pô, bacana. Parabéns aí pela história de vida, Jéssica. Eu trouxe aqui um presentinho para você lembrar de mim lá. Quando sua irmã vier aqui, eu dou um para ela também. Obrigada, adorei. Isso daí é para você colocar, tomar café lembrando de mim ou tomar água lá depois. Assistir mais os podcasts, né? Aqui tá tendo bastante conteúdo, né? A gente tá sempre tentando trazer mais aí, conteúdo inovador aí, pessoal. E também, se vocês quiserem, né, não sei a disponibilidade, né, mas para quem não for de São Paulo, a gente pode combinar uma data para mim ir lá e gravar a estrutura de vocês também. Aí eu posto aqui no canal para quem tiver interesse em conhecer e ver como que é também que funciona. A gente faz aí esse bem bolado. Vamos sim, obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado por ter aceito, ter vindo aqui. É uma honra te receber aqui, tanto na Unicad quanto no podcast. Muito obrigado também, Jéssica, por tudo. Obrigada, gente. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.